Boa noite, gente. Tudo bem? A gente está aqui ao vivo pelo Instagram, aqui com vocês. E estamos ao vivo aqui também pelo TikTok, para a gente responder assim, um pouquinho de algum questionamento que a gente recebeu hoje acerca da hipnoterapia, tá? E de alguma maneira falar também sobre a hipnose clínica, tá? Rapidinho, a gente quer passar um instantinho aqui falando sobre isso, porque algumas pessoas ficam preocupadas e às vezes até um pouco temerosas acerca da hipnose ou da hipnoterapia, tá? E neste sábado eu estive ali em Araruama, lecionando ali para uma turma de psicanalistas, de curso de psicanálise clínica, e a gente trabalhou ali com eles exatamente a hipnoterapia. É um curso da Escola Fluminense de Psicanálise, presidida pelo professor Dr. Sérgio, que é uma pessoa muito querida, e esta escola tem sua sede em Nova Iguaçu, e a gente estava ali no sábado lecionando sobre hipnoterapia, como a gente tem feito também em outras sociedades, em outras escolas. E eu coloquei hoje assim, algumas fotos e gerou um pouco da curiosidade acerca da hipnose, porque a hipnose acaba trazendo um contexto de misticismo, de ocultismo, e às vezes as pessoas têm um pouco dessa preocupação. Então o intuito desse vídeo, desse breve vídeo, é falar um pouquinho sobre esta técnica, sobre esta arte, a arte da hipnoterapia, que é a utilização deste fenômeno da hipnose dentro da terapia ou da psicoterapia. Então eu, como psicoterapeuta, como hipnólogo, eu utilizo eventualmente em algumas circunstâncias essa arte, esse conhecimento para o benefício psicoterápico de algumas pessoas, tá certo? Então, é sobre isso que eu quero falar assim com vocês. Primeiro, não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque não é o nosso objetivo. Quero saudar aí quem está chegando, né? A Sibeli está falando que faltou a aula, né? No sábado. Oi, Sibeli, um grande abraço para você. Mas mês que vem, lá com a turma de Araruama, nós estaremos tratando agora da hipnose na análise propriamente dita, no setting terapêutico, ou seja, dentro do consultório. Então a gente já vai abordar de uma maneira mais clínica e mais profissional no âmbito do psicoterapeuta. Tá legal? Então conto com a sua presença no próximo mês, no primeiro sábado do próximo mês. Tá certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a hipnose é um estado fisiológico. O estado hipnótico é um estado fisiológico que nós entramos diariamente e várias vezes no dia. É aquele momento que você está hiperfocalizado em algum lugar, em alguma referência, em algum pensamento, em alguma situação, e esse hiperfoco faz com que você desfocalize de outras situações ao seu derredor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando você está num lugar muito concentrado, numa prova, por exemplo, está muito focado ali,
é possível que se mude todo o entorno, todo o ambiente e você nem se dê conta disso. Há momentos em que você está vendo uma programação, está assistindo um filme, está assistindo um jogo de futebol, por exemplo. Eu gosto de dar esse exemplo. A pessoa está assistindo um filme muito interessante ou, como eu falei, uma partida de um esporte, e alguém pergunta alguma coisa para ele, ele nem sabe o que está respondendo, ele está completamente ali focado. Como, por exemplo, quando você está dirigindo e está pensando em uma outra coisa e daqui a pouco você se pergunta, para onde que eu estou indo? Você entrou ali, mesmo que em um breve momento, em um estado hipnótico, tá certo? Então, o estado hipnótico, ele é fisiológico. O estado hipnótico é um estado natural, é uma onda cerebral diferente do estado de vigília, tá? Vou entrar nessa questão, mas também não é um estado de sono. Então, é algum estado intermediário entre o estado de vigília, que você tem uma consciência mais ativa, mais plena, e o estado de sono, tá? Lembrando também que dentro do estado de sono você tem variações de frequências elétricas de ondas cerebrais, tá legal? E por que a hipnose ela é interessante para a psicoterapia? Ela pode ser utilizada para psicoterapia como para outras coisas, mas nós vamos falar aqui brevemente sobre isso. Porque o psicoterapeuta, ele quer encontrar motivos, ele quer encontrar razões, problemas, situações que estão trazendo sofrimento para o seu paciente. E muitas vezes o paciente, ele não sabe o que está desenvolvendo esse sofrimento, ele não se dá conta disso, tá? Eu estou olhando para lá e para cá porque eu estou aqui no Instagram com vocês e estou aqui no TikTok. E então o que acontece? Alguém que falou que a psicanálise é a pesquisa de um crime cujo criminoso não sabe que cometeu. É um crime cometido por alguém que não sabe que cometeu o crime. Então é muito, às vezes, importante saber a origem daquele sofrimento, daquele problema. Essa pesquisa para a psicanálise em particular é uma pesquisa no inconsciente. Toda pesquisa ao inconsciente, ela é uma busca ao passado, é uma busca a algo que aconteceu. Então, a gente parte da seguinte premissa: você não acordou hoje com esse problema, você não acordou hoje com esse comportamento. Ninguém chegou assim de manhã e estou com ansiedade. Ninguém acorda assim e, meu Deus, estou com vontade de morrer. Não é assim que funciona. Há uma história, há um histórico e muitas vezes há um evento, um desencadeador ou uma linha mais importante de pensamento ou uma linha mais importante de influência sobre este comportamento, beleza? Então, de acordo com a teoria terapêutica, se nós encontrarmos a raiz deste problema, a gênese desse problema, é bem possível, é bem provável que nós iremos promover uma melhora, ou pelo menos teremos maior facilidade para isso. Qual o problema? Que nem sempre este evento, esta situação, este fato ou esta linha principal desencadeadora de sofrimento,
ou daquele comportamento em questão que a pessoa quer mudar, que traz problema para ela, nem sempre isso está claro, nem sempre isso é fácil da gente descobrir. Então nós precisamos utilizar de técnicas que possam investigar o inconsciente, que possam entrar e encontrar, iluminar essa situação obscura e encontrarmos o motivo desse sofrimento, encontrarmos o motivo dessa questão. Então existem N técnicas para acessarmos esse inconsciente. Na busca de acessarmos esse inconsciente, muitas vezes nós esbarramos com alguns mecanismos de defesa que a nossa própria mente utiliza para nos preservar. Então, por exemplo, às vezes eu sofri um trauma, uma situação traumática, e a minha mente, muito poderosa que é, e muito, às vezes, adaptativa, ela vai procurar uma forma de me proteger daquele sofrimento, tá? Então, por exemplo, eu tive um trauma e eu tenho uma certa amnésia, eu me esqueço, eu coloco aquilo dentro de uma caixa muito bem fechada, eu disfarço aquilo, eu cerco aquilo com negação, eu cerco aquilo com formas de brincadeiras, com fantasias, com mitopoiese ou com mentiras, ou com devagações. Enfim, existem muitos mecanismos de defesa que o cérebro humano pode utilizar para ocultar, para recalcar alguma coisa que está nos fazendo mal, alguma coisa que está nos prejudicando, ou que nos prejudicou, ou que nos machucou. Um abandono, tá? Um abuso, uma decepção, uma rejeição. E a nossa mente, naquele momento, não soube, não teve como lidar com aquilo, ela vai ocultar, ela vai tentar proteger aquilo. Só que por baixo dessa proteção, dentro do nosso interior, do nosso, assim, chamado inconsciente, aquilo vai pulsando, aquilo vai querendo, vai gerando uma pressão. E nessa pulsão, nesse latejamento, nessa circunstância latejante mais interna, que as pessoas às vezes nem sabem explicar o que está acontecendo, surgem transtornos, neuroses, compulsões, reações inesperadas, comportamentais, desagradáveis. Então, a busca dessa origem, a busca dessa ferida, a busca desse acontecido, a gente poder tratar isso, a gente poder lidar com isso, é algo muito libertador, algo muito maravilhoso, e acreditamos que quando eu coloco o meu eu de hoje com aquele eu daquela ocasião, daquela circunstância, mediante aquilo que foi sofrido, e eu consigo elaborar, resolver, ressignificar aquilo que aconteceu, nós entendemos então que o nosso paciente está diante de uma grande oportunidade de cura ou de melhora. Então, toda técnica que possa nos ajudar nesse sentido, ela é válida. E aí é que entra a hipnoterapia, entra a hipnose. Por quê? A hipnose é uma técnica que facilita, que nos facilita de uma forma muito especial a alcançarmos esses conteúdos reprimidos, esses conteúdos recalcados.
que estão muitas vezes ali protegidos, armados por sistemas de segurança, por mecanismos de defesa. Então, quando nós conseguimos ajudar o paciente a entrar nesse estado de relaxamento, nesse estado de liberação de caminhos, onde a gente pode chegar até aquele contexto de sofrimento, isso é muito bom. E a hipnoterapia nos serve para isso. É uma das ferramentas que serve para esse contexto, não é? E assim, por exemplo, eu contei um caso bastante extremo, eu diria assim, para a turma no sábado, onde há certas situações que eu posso estar vivendo hoje que tiveram origem na minha infância. E um dos fenômenos que a hipnose pode trazer é uma hipermnésia, ou seja, uma lembrança extraordinária de coisas que eu conscientemente não consigo lembrar, mas que estão registradas, coisas que estão arquivadas no meu HD, mas que eu era muito jovem, muito criança, lembranças inclusive intrauterinas, experiências intrauterinas. Por quê? O feto ele já tem experiências, o feto já tem sensações, o feto já recebe toda a carga informativa via do meio ambiente, via mãe, através da sua mãe. Eu contei, por exemplo, uma história muito interessante de uma jovem senhora que ela tinha fobia. Olha que coisa curiosa. Ulisses, estaremos juntos amanhã. Vi aqui a sua mensagem aqui. Às vezes, gente, eu não consigo ver a mensagem, mas quero mandar um abraço para todos aí que estão participando, estão aí nesse momento aí com a gente. A gente vai deixar esse vídeo aí registrado e vai jogar lá para nossa playlist lá do YouTube. Muito bem, eu estava contando desta senhora, uma jovem senhora que tinha uma fobia muito curiosa. A fobia que ela tinha era de mulheres grávidas. Ela, quando, por exemplo, estivesse numa calçada e viesse uma mulher grávida, ela se sentia muito mal e ela se desviava, ia para um outro lado, ia atravessava a rua. Ela se sentia mal, algo lhe acometia. E em atendimento, a gente pôde estar com ela, utilizando dessa ferramenta da hipnoterapia, e quando nós percebemos, ela estava numa posição bastante indicativa do ventre, que é a posição fetal. Muito interessante, né? Um fenômeno muito interessante. E então ela não via nada, ela estava na barriga da sua mãe. Eu perguntei: onde você estava? Onde você está agora? E ela disse que então estava dentro da barriga da sua mãe. E o que você está sentindo? Eu estou com medo. Por quê? Minha mãe está com medo. Por que ela está com medo? Porque há um homem querendo agredi-la, há um homem querendo fazer mal para ela. Então repare que este evento foi tão forte, assustador para sua mãe e para ela, e de alguma maneira isso ficou linkado na sua mente, isso ficou conectado, arquivado de uma maneira traumática ou de uma maneira problemática, que futuramente
isso começou a desencadear essa espécie de fobia. Então a gente pôde fazer as manobras ali cabíveis, a gente fez essa aproximação, essa reaproximação dela hoje com ela naquela ocasião, tratamos aquilo e ela deixou de ter aquele mal, aquela fobia, aquela situação. Então, é uma forma da gente captar, alcançar, encontrar alguma situação que está oculta, tá? Alguma coisa que está oculta e que é de difícil acesso, tá certo? Por exemplo, essa situação no próprio ventre, como é que a gente vai descobrir isso? Né? Como outras situações que a gente já participou dentro do ventre, de rejeição, de aborto, tentativa de aborto, e isso muitas vezes sem ser esclarecido para aquela pessoa, num determinado momento da idade, aquilo começa a trazer uma série de transtornos, começa a eclodir, aquela lembrança está lá pulsando, aquela planta está germinando agora, o medo, a rejeição, a insegurança, o abandono, tá certo? Eu me lembro também de uma senhora, eu acho que até em uma das nossas lives de quinta-feira, do Café Consciente, a gente falou sobre isso. Eu acho que dei esse exemplo de uma mulher que, pequena, já aí com seus 5 anos, ela acordou e com a sua bonequinha, a tiracolo, com o seu bichinho lá, que tinha dormido, encontrou uma mãe alterada, nervosa, ao telefone, preocupada, chateada, e a criança percebeu que a mãe estava ali limpando a casa, e a criança pegou a vassoura e tentou ajudar do jeito infantil, e a mãe abruptamente, não estava bem, não estava passando bem, tirou a vassoura das mãos da criança e lançou uma palavra, né? Você não sabe fazer nada direito. Quer dizer, momento da raiva, momento a gente fala bobagem, um momento de tristeza, triste, enfim. Aconteceu isso aí. Mas isso entrou de uma tal forma na vida daquela criança que hoje ela é uma mulher, ou ela estava uma mulher, insegura de si, se cobrava demasiadamente. Essa situação foi reforçada por uma mãe muito crítica, por uma mãe muito, às vezes, ácida no tratamento. São coisas da vida e a gente pôde rastrear isso através da hipnoterapia e podemos trabalhar especificamente essa linha, essa situação, para que aquela mulher então pudesse experimentar melhora nesse comportamento, tá certo? Às vezes a hipnose, a hipnoterapia nos ajuda inclusive a encontrarmos ocasiões, circunstâncias que nos fazem mal. Por exemplo, uma pessoa com muita tristeza, com um sentimento de luto muito grande, quando nós fomos pesquisar, foi uma situação também infantil. A psicanálise, a hipnose, ela nos remete muito ao estado infantil. É muito importante nós atentarmos para o tempo da infância, o tempo em que estávamos debaixo do teto dos nossos pais, junto com eles, ou com os nossos cuidadores e os nossos irmãos. Muito importante esse tempo. Esse tempo é
é o campeão de audiência. É o tempo que mais gera comportamentos positivos e comportamentos neuróticos na gente, no ser humano, de uma forma geral. Por isso que a gente precisa atentar muito para a criação e para o cuidado com essa época, com os nossos filhos, sobretudo, tá? E eu dizia então de uma pessoa que tinha um sofrimento horrível por conta de uma mudança que seus pais fizeram, e essa mudança machucou demais. Tem até um desenho, né, que eu acho que é Divertidamente, um filme muito legal, um desenho muito legal que eu recomendo a você assistir com seu filho. E ela sofreu esse trauma, essa dor, esse luto, onde perdeu seus amigos, perdeu a sua identidade, saiu da sua escolinha, foi para um outro lugar. Esse lugar foi muito inóspito para ela, foi muito difícil de adaptação, e aquela criança sofreu bastante. Então a gente faz o reencontro agora desta mulher de hoje com aquela menina de outrora, e esse reajuste, essa ressignificação, essa reavaliação, essa conversa, essa volta, essa máquina do tempo que muitas vezes a hipnose nos concede, é muito libertador, é muito libertadora, transformadora e positiva para a melhora da saúde mental das pessoas, tá? Então, o objetivo dessa nossa live foi exatamente esse, trazer um pouquinho do benefício da hipnose. Existem alguns mitos dentro da hipnose, tá? Algumas preocupações que são pertinentes, mas há algumas preocupações que são míticas, são apenas mitos. Então, há uma preocupação em você ter um bom hipnólogo ou um bom hipnoterapeuta. Isso é verdade, isso é bom, é válido. É alguém que você precisa reconhecer como alguém de confiança e alguém que você atribua autoridade, tá? É importante também, para que você tenha um bom processo de hipnoterapia, que você esteja disposto, com boa expectativa para o processo de hipnoterapia, que você realmente esteja, vamos dizer assim, confiando, né? Mas às vezes as pessoas argumentam, mas a pessoa pode fazer qualquer coisa comigo? Bem, não é bem assim, tá certo? Primeiro, a pessoa, repare só, quem já fez cirurgia aqui, quem tomou anestesia geral, esse sim, depois que você passa por aquela porta ali, o que quiserem fazer com você, eles vão fazer, porque você está literalmente apagado, tá? Então, os procedimentos médicos, você precisa ter uma confiança absurda enfim, as pessoas precisam fazer aquela cirurgia e tudo mais. Então, a mesma coisa é a hipnoterapia. Você precisa confiar, precisa realmente se entregar ali àquele profissional. No entanto, a hipnoterapia, a hipnose, ela mantém o estado de consciência. Tá? A pessoa, ela mantém um estado de consciência e de vontade. A diferença é que no estado hipnótico a pessoa fica hipersugestiva. Ela se torna uma pessoa muito sugestiva. Então ela vai acatar orientações, comandos, inserções de uma maneira muito mais lisa, muito mais rápida, tá certo? Aí você pode dizer, mas isso então pode ser usado
para o bem e para o mal, concordo com você. E isso está acontecendo, não é? Ou você acha que compre batom, é o quê? É uma sugestão hipnótica, não é? Quando a novela, o filme, coloca uma música, coloca uma iluminação, coloca uma atmosfera, coloca mensagens subliminares muitas vezes, aquilo são estratégias hipnóticas, tá certo? São estratégias de indução. Então, as propagandas mercadológicas, o marketing, ele está muito imbuído, envolvido, tá? Pelas técnicas de hipnose, para que possa haver uma sugestão forte e para que haja a aderência em massa àquele produto, àquela ideia. Então hoje, por exemplo, nós estamos em dias de muita confronto ideológico e uma das armas certamente que tem sido feitas são de engenharia social, de engenharia psicológica e de situações nesse sentido. Então, tudo pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Existem, como eu falei, situações artísticas, porque a arte, como a hipnose, ela burla o nosso sistema de defesa. Vou dar um exemplo para você. Se eu chegar para você agora, né, e falar uma coisa indecente para você, assim como eu estou conversando, você vai falar, pô, esse cara é grosso, esse cara é ridículo, é um idiota e que vontade de dar um soco nele. Não é verdade? Agora, talvez se eu fizer isso dentro de uma comédia, dentro de um contexto de brincadeira, numa charge, às vezes eu posso te ofender, eu posso te ridicularizar e você até mesmo achar isso muito legal. Eu posso usar vários mecanismos para forçar uma indução a você. Mas o contrário também é verdade, é real. Eu posso utilizar o aspecto hipnótico e o aspecto hipnótico, inclusive artístico, que é um curso à parte, é uma coisa à parte, né? Que é o poder hipnótico dos meios, mas não é isso que a gente está falando aqui, a gente está falando da técnica mesmo, propriamente da hipnoterapia. Para a gente retirar coisas ruins, tá certo? Gente, eu acho que a gente pôde já conversar um pouquinho aqui no TikTok. Um abraço para você que assistiu, você que assistiu e quem também está nos acompanhando aí aqui no Instagram. Quero pedir um favor a você, já aproveitando, tá? Para dizer que na quinta-feira, eu peço até a sua ajuda. Nesta quinta-feira, às 8 da manhã, a gente tem feito das 8 às 10, nós terminamos o primeiro ciclo do Café Consciente. De 8 às 9, nós tratamos durante 5 semanas acerca de relacionamento pais e filhos. Tá certo? A gente está com muito desejo que isso tenha de alguma maneira servido e contribuído e venha posteriormente servir e contribuir para mais alguém. Mas agora, nesta quinta-feira, nós vamos começar um novo ciclo de encontros, tá? Também às quintas-feiras, que estará em torno do Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção, um mês de discussão, um mês que a gente de conscientização, de reflexão sobre o assunto suicídio,
tá certo? Nós vamos tratar sobre ansiedade de uma maneira que você vai perceber que será preventiva para o suicídio, porque basicamente tudo que nós trataremos sobre ansiedade valerá como prevenção para a depressão e valerá como prevenção para o suicídio. É muito melhor prevenir do que remediar e deixar o sentimento e a ideia do suicídio já se instalar, tá certo? Não que não haja retorno desse estado, há sim, mas nós vamos tratar sobre este tema, ansiedade, porque está muito glamourizada, muito deixada de lado a ansiedade. Vamos lá, vamos tomar um remedinho, vamos resolver isso aqui de uma outra forma. E as pessoas não estão levando a sério e não entendem que a porta de entrada do suicídio, em muitas vezes, e eu ouso dizer, na maioria das vezes, é precedida pelo alerta ansioso. Tá? E essa ansiedade pode ser detectada, inclusive, na infância, tá certo? Então eu quero te convidar a participar. Se você não puder assistir a live, ela vai ficar gravada no Instagram, a gente vai gravar pelo Instagram, e depois a gente sobe para o canal do YouTube, que é um canal que a gente começou agora também. Tudo tá novinho, a gente tá com um mês recém-nascido, tá? Então a gente está precisando aí do seu carinho, do seu apoio. E você pode também no nosso Instagram, se você quiser e desejar, dar as suas orientações, assim, suas ideias, seus comentários, na live também. Se você quiser entrar ao vivo com a gente na live, tiver uma participação. Para quem não me conhece, né, você principalmente aí do TikTok que não me conhece, eu sou pastor, sou psicoterapeuta, tá? Sou farmacêutico. Então a gente tem trazido tudo com uma base científica, com uma base psicológica, mas a gente também tem trazido com uma base teológica, uma base teológico-cristã, inclusive. Então, vai ser muito bom compartilhar nesse setembro amarelo com vocês deste assunto e que seja útil para a vida de muitas pessoas, tá? E a gente vai trazer também, provavelmente, em virtude da seriedade, da gravidade deste assunto, a gente vai trazer também, provavelmente, mais um dia na semana especial, à noite, onde a gente vai poder conversar também um pouquinho sobre o assunto suicídio, tá? O Ulisses, eu não sei se ele está ainda aí com a gente, né? Mas nós estaremos amanhã, às 10 da manhã, numa entrevista com nosso irmão Ulisses. Entrevista essa que vai para um canal de TV ali em Cabo Frio, tá? Ulisses está aí. Ulisses, se quiser e puder colocar o link aí do canal, né? E a propaganda, fica à vontade, tá bom? E parabéns por essa iniciativa. Então eu estarei amanhã com esse amigo em Cabo Frio para a gravação de algo que a gente vai conversar sobre suicídio. E vai para essa TV em Cabo Frio, chamada TV... Me corrija aí, Ulisses, se eu falar errado, tá? TV Litoral, em Cabo Frio. Tá certo? Um abraço para você do TikTok. A gente vai voltar aí se falar. Aí eu quero estar mais presente, dando mais atenção a vocês aí do TikTok também. Um abraço para todos aí do TikTok, aos amigos, tá certo?
E quero dar um abraço a você também do Instagram. Você que está no TikTok, nos segue lá no Instagram. A live de quinta-feira, ela é, por enquanto, só no Instagram, tá? E se você quiser participar, você participa pelo Instagram, tá certo? Mesmo que a gente lance aí no TikTok. Essa última a gente até jogou aí no TikTok. Mas você participa lá no Instagram, tá certo? Gente, um grande abraço. O Ulisses está falando aí, ó, Rede Litoral News, programa Sidney Marinho, tá? Então, amanhã às 10 horas da manhã. Dá para achar no YouTube, né? Você pesquisa aí e você vai achar essa Rede Litoral News. Se você assim puder e desejar, nós estaremos lá para aquilo que certamente vai girar em torno desse assunto, tá certo? Um abraço, um grande prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Se a gente não se falar antes, até quinta-feira no nosso Café Consciente às 8 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá, tá certo? Vamos estar encerrando aqui.